Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Estou aqui com o Arthur, com o Rui. Obrigado a todos. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, é um capítulo que vamos estudar a partir de agora, na sequência do nosso estudo, sempre cumprimentando os amigos de casa que se dispõem a estudar conosco, interagindo pelo chat, porque o objeto é muito interessante, muito instrutivo. É o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, uma das obras fundamentais do Espiritismo, que trata especificamente da parte experimental, da ciência espírita, que cuida de abordar de maneira racional, metódica, toda a fenomenologia relativa às manifestações mediúnicas, relativa às possibilidades de instrução decorrentes das comunicações regulares com os espíritos, não isenta de inconvenientes e de perigos. Daí, sempre lembrarmos com Kardec que a prática mediúnica deve ser precedida do estudo teórico, do estudo do espiritismo, da ciência espírita experimental, que nos traz, então, as devidas prudências para que não incorramos e possamos estacionar e ficar em sérios apuros diante dessas inconveniências e perigos que dizem respeito às diferentes procedências das comunicações espirituais. Lidamos com espíritos pertencentes a diversas classes e muitas das quais de espíritos imperfeitos que apelam para a impostura, para a brincadeira, para a mistificação, em detrimento dos trabalhos sérios e instrutivos que desejamos fazer por seu intermédio. E agora, neste momento, vamos dar início à leitura do texto deste capítulo de número 18, sempre com a disposição de interrompermos para tocarmos as nossas interpretações, nossos pontos de vista sobre os trechos, assim como as opiniões dos colegas que trazem por meio do chat a sua participação. Item 221, primeira pergunta dirigida aos espíritos no começo do capítulo. Será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Resposta: anômalo às vezes, porém não patológico. Há médiuns de saúde robusta. Os doentes o são por outras causas. Meus amigos, este ponto me chama especial atenção, tendo em vista a impressão que trago quanto a ver no meio, no movimento espírita, muitas abordagens, muitos diálogos, muito trabalho de acolhimento daquelas pessoas que são portadores de mediunidade e não têm consciência, não têm habilidade para lidar com isso, confundindo a mediunidade, a faculdade mediúnica e a sua exteriorização com doenças. Então, me parece um ponto precioso deste capítulo, este inicial, que nos ajuda a distinguir. Mediunidade não é doença. Não é isso? Exatamente, a mediunidade não é uma patologia, né?
Como falou, é um estado anômalo, né? Não é um estado normal, mas a mediunidade, a prática mediúnica não é uma patologia, né? Você pode ter algumas pessoas que confundem, né? Uma esquizofrenia, por exemplo, com um médio vidente, né? Mas é bem diferente, né? A patologia gera uma série de problemas que a mediunidade não gera, né? Então, como diz aí, a médium de saúde perfeita. Infelizmente a gente se ressente um pouco de preconceitos do passado, né? Ficar ficar meio que no inconsciente coletivo, as experiências científicas ou as opiniões de cientistas não faz muito tempo, né, que associavam esse estado dos médiums a condições patológicas, né? Nós já até comentamos sobre isso aqui, teve o filme, né? Há pouco tempo que também nós comentamos no canal do Eric, né? Que mostra lá como que eram tratados, por vezes, os médiuns sendo confundidos com doentes mentais, nas clínicas, tudo isso sob um ponto de vista científico, né, da época. E, por outro lado, também temos aí, inclusive, muito mais longo, toda uma discordância das religiões dogmáticas tradicionais, né, tentando impor a ideia de que médiuns eram bruxos ou bruxas, ou enviados do demônio, intermediários do diabo, e toda uma série de concepções, né, sempre negativas, sempre tentando passar aí a ideia de que a mediunidade fosse algo negativo, e também confundindo-a com uma série de outras coisas, com possessão demoníaca e tudo mais, né? Aí vieram as práticas aí de desobsessão, né, com outro nome, né? Como é que é mesmo chamado na igreja? Quando se quer tirar um espírito. Exorcismos, né? Exorcismo, exatamente. Como se essas condições né, de médiuns obsidiados fosse sempre uma questão presente na mediunidade, né? Enquanto, na verdade, é uma exceção, né? Claro que aquele que sofre uma obsessão desse tipo pode ser médium, né? Mas não necessariamente a mediunidade vai estar sempre acompanhada de uma obsessão. Então, infelizmente, só com o tempo mesmo, com o estudo, com a própria difusão do espiritismo, das ideias espíritas bem estudadas, como bem disse o Rui aí, vão efetivamente trazer luzes a essa questão e retirar das pessoas essa pecha negativa que a mediunidade vem trazendo já há bom tempo. É isso aí, né? O que percebemos é uma equiparação da mediunidade ao estado momentâneo de obsessão grave, com a suposição de que o remédio consistiria em afastar a faculdade mediúnica. Não se trata disso. É preciso ensinar o portador da faculdade, o médium, a conviver e a bem administrar essa sua faculdade, entendendo que o estado patológico obsessivo é superável. Não é? Se identificada a faculdade mediúnica, outro curso poderá ser dado às possibilidades de comunicação, de sorte que é preciso, então, acerenar essa abordagem que se faz para que as pessoas não tenham medo, não tenham ojeriza da sua própria mediunidade, porque estão às voltas com espíritos imperfeitos, num quadro obsessivo grave. Então, essas pessoas, elas deverão sim ser assistidas para tratar este quadro obsessivo, mas sem confundir, não é, esta obsessão com
a mediunidade que oferece, bem canalizada, bem desenvolvida, possibilidades de uma vida mais plena, mais cheia de possibilidades de progresso espiritual, tendo em vista os fins úteis que a mediunidade apresenta e que não são essa coisa aterrorizante que muitas vezes se passa em certos quadros obsessivos. Então, é preciso entender que é dado conviver, é dado se tornar médium facultativo e dizer a hora, o local, o momento em que se pode dar vazão ao fenômeno, ao exercício da faculdade mediúnica, sem assombro, sem nenhum tipo de episódio fantasmagórico que vai pôr em perturbação o lar, a família. Nós temos que separar melhor esses quadros, não é? Sob pena de uma generalização que, em vez de instruir, acaba confundindo e prejudicando as pessoas que são médiuns. Vamos, na sequência, então, apreciar a segunda pergunta. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Resposta: o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Muito bem, então, outro ponto que devemos destacar, sublinhar, não sei se os amigos discordam, a mim me parece necessário que entendamos o desgaste que sucede ao estado de exercício, de apresentação da faculdade mediúnica como algo tolerável, normal e administrável, sem que isso também signifique uma doença trazida pela mediunidade. Claro, aqueles que não têm o preparo, não têm o estudo, não se conhecem, não conhecem a sua faculdade mediúnica, tendem a se impressionar e apavorar, porque dependendo do grau de sensibilidade, sem perceber que se trata da emoção alheia, um médium pode, de repente, apresentar taquicardia, pode apresentar uma grande perturbação emocional, como angústia, como ansiedade, como pânico até, sem ligar essas emoções desequilibradas ou desajustadas à faculdade mediúnica. E não raro, muitos há que se entreguem ao tratamento psiquiátrico, descartando a priori a possibilidade de serem médiuns e tratando-se com medicamento numa condição dispensável. Porque aquele que realmente tem a faculdade mediúnica entende que essas variações fisiológicas, orgânicas, emocionais, significam um compartilhamento fluídico do ser que, por seu intermédio, se comunica, do qual se aproxima, intercambiando aí essas suas sensações e percepções, nem sempre de uma maneira, repito, evidente, né, que dê para separar e dizer, não, isso que eu estou sentindo é apenas a influência de um outro ser que de mim se aproxima. Então é necessário, né, um estágio de orientação que a casa espírita, que o grupo espírita deve estar preparado para oferecer, sem confundir. Não digo que não deva ser observados casos de patologia orgânica do sistema nervoso cerebral, sistema nervoso central, melhor dizendo, do domínio cerebral.
pode acontecer que seja realmente uma disfunção, um transtorno psíquico que precisa ser tratado à luz da medicina. Mas também há a desorientação de médiuns inconscientes e que os espíritas podem orientar, se bem analisada a situação, para distinguir os casos, sem alimentar esse pânico do desgaste, né? Esse pânico aí de se sentir cansado. Eu digo isso porque eu já vi certos médiuns que ficaram habituados a ter que receber passe magnético ao final do exercício da mediunidade, de uma sessão mediúnica, sob a presunção de que estariam gravemente necessitados desse recurso e que, na falta dele, estariam correndo alguma espécie de perigo à economia corporal, à sua integridade íntima. E aí há os exageros. A fadiga é natural. Você deu comunicação, 1, 2, 3 espíritos de diferentes classes, por seu intermédio, usaram o seu psiquismo e o seu corpo físico. Evidentemente que vem a fadiga, mas nada que não se possa recuperar e que justifique você deitar numa maca desesperadamente ao final da atividade, achando que está à beira de um infarto, de alguma coisa assim, não é? Então é preciso também o olhar bem criterioso quanto a isso. Como bem disse ali, né? Qualquer atividade provoca fadiga porque você está ali utilizando-se de qualquer, né, do seu corpo físico, né? Os espíritos estão se utilizando do corpo físico e o médium também está ali, né? Então há um dispêndio de energia orgânica e também do fluido vital, né? Para que ocorra ali o fenômeno. Então é algo plenamente natural. Eu particularmente nunca vi nenhum médium ter esse tipo de problema, um tipo de problema mais sério. Nunca soube disso. Não que não exista, né? Mas eu particularmente estou dando o meu posicionamento em relação à vivência que eu tenho de um médium ter tido algum problema qualquer em função da sua atividade mediúnica. Teve, obviamente, problemas que todos têm, né? O médium não é um ser humano diferente de todos, ele vai ter problemas de saúde, vai ter, enfim, como qualquer ser humano, o que não quer dizer que isso se derive da mediunidade. Pode, como foi dito, pode ser que ocorre, só que realmente se constitui praticamente a exceção, né? Quando realmente ocorreu algo muito fora da normalidade, ou que o médium se entregou a essa tarefa sem os requisitos necessários, sem uma orientação, aí sim a gente pode começar a pensar nisso. Fora isso, não vejo a atividade mediúnica oferecendo nenhum perigo maior. Exatamente. E inclusive a Ana perguntou aqui, dispêndio de fluido, que fluido é esse, né? E é o fluido vital, né, do médium, né? Que há esse dispêndio, né? Mas, como foi dito bem pelo Arthur, pelo Rui, esse dispêndio há em qualquer atividade, né? Qualquer atividade vai acarretar esse dispêndio de fluido, né? Se o médium souber dosar, né, controlar a mediunidade na hora que ele quer, né, não vai haver tanto, né? Isso a menos que seja uma obsessão, né? Muito bom. Então vamos à terceira pergunta. Pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo inconveniente do ponto de vista higiênico, abstração feita do abuso? Resposta: há casos em que é prudente, necessária mesmo, a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium o sente e, desde que experimente fadiga,
deve abster-se. Bom, aí está aí a medida da prudência, né? O desgaste é normal, deve ser dosado, deve haver limite para o exercício, né, para a fluência da faculdade mediúnica, e isso tudo o médium tem a responsabilidade de fazer. A abstração feita aos conselhos que receba dos espíritos. Os espíritos não mais, quando realmente confiáveis e superiores, dão sugestões, fazem refletir, usam a voz interrogativa, deixando o mérito da escolha, né, o mérito do caminho a seguir ao médium que ouve as suas preleções. O que não se admite como seguro, e o Livro dos Médiuns mais adiante é bem explícito, é que nos entreguemos passivamente às ordens de certos espíritos. Os espíritos muito impositivos, que gostam de mandar no médium e fazê-lo desempenhar a faculdade a todo instante, mesmo diante de uma situação clara de cansaço, de doença. Isto, conforme vamos ver mais adiante no capítulo sobre obsessão, é sinal característico de uma obsessão espiritual. Significa que esse espírito, na verdade, não é sábio, não é avançado, é um espírito pseudo-sábio, ainda imperfeito, e que quer subjugar o médium, né? Quer fazer do médium um instrumento da sua satisfação pessoal orgulhosa. Eu gostaria de lembrar alguns casos específicos, né, que também, conforme a minha vivência, se realmente sugeria aos médios, ou eles mesmos se afastavam, né, nessas condições. Que seria, por exemplo, gravidez, principalmente nos estágios mais avançados. O que eu observei é que, geralmente, mulheres grávidas esperavam passar, né, a terem efetivamente lá a criança para depois voltar às atividades. E também pessoas convalescentes, né, indivíduos convalescentes que estão ainda se recuperando de algum problema físico mais grave e também geralmente pediam para se afastarem, né? Então é bom realmente a pessoa estar num estado físico bom e também um estado moral, né? Se a pessoa está muito passando por um momento assim talvez muito difícil, ela não consiga manter um equilíbrio psíquico, talvez seja bom ela se afastar um pouco da reunião mediúnica, talvez, né? Isso depende muito do caso. Se reequilibrar, não, obviamente, deixar de frequentar a casa espírita, não deixar de se utilizar dos recursos como da prece, né? De procurar se fortalecer, né, se reequilibrar para voltar, então, à atividade mediúnica. Não sei se os amigos aí teriam alguns outros exemplos onde seria conveniente haver essa abstenção do exercício da prática mediúnica. Eu acho que é o tema que vamos, à luz da próxima pergunta, não é, elucidar, né? Eu convido, então, a prosseguirmos com a leitura. Quarta, haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Resposta: já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se deve evitar todas as causas de sobreexcitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. Então, nesta questão, nós temos o princípio geral norteador daquilo que o Arthur já começou muito bem a exemplificar, que são os casos
de abstenção, de maior cuidado em relação ao exercício da mediunidade. A doença, estados de convalescência, estados de desequilíbrio psíquico sugerem essa abstenção, porque isto traduz uma dificuldade adicional do médium colocar-se em condições para a mediunidade, da feita que ele ou apresenta um desgaste por estar doente, ou ele está precisando, vamos dizer, economizar, reter os seus fluidos, o seu próprio governo espiritual, de pensamentos, em favor do resgate da sua saúde, abalada por acontecimentos morais e também por doenças. Então, as pessoas precisam entender que dificuldades realmente existem nesta seara e não é fraqueza, não é falta de fé você ter que se abster, dar um tempo e parar um pouco enquanto você está convalescendo, enquanto está numa situação dessa natureza, não é? De desajuste físico ou moral. Agora temos conosco aqui no estúdio Cláudio chegando. Olá, Cláudio. Nós estamos agora comentando a questão número 4 e vamos para a quinta questão. Os amigos Arthur e Eric querem fazer algum comentário? Não, é exatamente isso, né? A casos de enfermidade, né? A gravidez também, ou por exemplo uma criança, né? Também muito pequena, onde produzir mediunidade pode causar inconveniente, né? Mas, como disse aí, depende do estado físico e moral também do médium, né? Se for um estado de obsessão também, aí também deve se evitar, né? Então são só esses casos. Muito bom. Então, dando seguimento, vamos à quinta pergunta. Poderia a mediunidade produzir a loucura? Resposta: não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura quando esta já não exista em germe. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. E aqui, meus amigos, recordo pela nossa experiência de alguns casos desafiadores, de pessoas chegando à casa espírita com um diagnóstico feito, com grande suporte de exames, sobre um certo transtorno, né, de saúde mental, sobre uma certa patologia no corpo orgânico que precisa ser cuidada, que precisa de certa restrição de exercícios, de estado, de humor, né? E, ao mesmo tempo, uma clara manifestação paralela de faculdade mediúnica. E isto, então, vamos dizer que dá uma responsabilidade duplicada para aqueles que se dispõem a assistir essa pessoa, para saber até que ponto, em que medida se deve dar o devido suporte orgânico e espiritual, sem exageros, sem o risco de piorar a situação daquela pessoa com qualquer generalização de um lado ou de outro. Não é? Então, nesse sentido, muitas vezes, o que se conclui
salvo melhor juízo, pelo Livro dos Médiuns, é que você deve, aí sim, abafar em certa medida a exteriorização, né, a apresentação da faculdade mediúnica, quando se vê com certeza que a pessoa, paralelamente a ela, a faculdade, está às voltas realmente com uma patologia que precisa ser tratada prioritariamente, sob pena de piorar, se deixar os espíritos livres, quando imperfeitos, para continuarem perturbando aquela pessoa doente. Então vejam que aí o desafio é maior. O Cláudio, se eu não me engano, deixou um comentário aqui. Quer falar, Cláudio? Eu estou com problemas aqui que a gente está, infelizmente, com muitas pessoas em casa e eu não tenho condições de participar direto. Essas questões aí que vocês estão comentando da casa espírita, faz uma falta tremenda de profissionais da psicologia com conhecimento doutrinário na casa espírita. Porque eu participei disso e faço até um meia-culpa aqui, porque muitos sinais da mediunidade podem ser confundidos com sinais patológicos, psicologia, pessoas emocionalmente desestabilizadas. Não que a mediunidade não exista ali, mas que a pessoa, como você diz aí, precisaria primeiro de um tratamento, de uma, vamos dizer assim, de alcançar um equilíbrio emocional e psicológico para depois trabalhar a mediunidade. E, infelizmente, não é isso que acontece nas casas espíritas. Que muitos desses sinais, entre aspas, que dizem ser mediunidade, na verdade, são desequilíbrios psicológicos. É um cuidado tremendo que a gente passou a ter, até para trazer pessoas para os grupos familiares que hoje a gente dirige. Não que se feche as portas dos grupos para essas pessoas, mas que se faça um acompanhamento inicial e muitas vezes se aconselha as pessoas a, paralelamente, o acompanhamento de um grupo espírita com um trabalho também de um profissional da área de psicologia, principalmente para equilibrar o emocional dessas pessoas, para que não entrem nessas questões de dizer que aquelas sensações, aquelas dificuldades de relacionamento ou emocionais que apresentam seja apenas mediunidade, ou sejam mediunidade. Que uma mediunidade, mesmo a gente já encontrou pessoas assim, mesmo a mediunidade em desequilíbrio, com a pessoa equilibrada, você consegue trabalhar essa mediunidade. Agora, com a pessoa desequilibrada emocionalmente, não existe mediunidade que vá à frente corretamente. Perfeito. Não, eu gostaria apenas de complementar, né, o que o Cláudio falou e também aproveitar o que Kardec disse, quando ele fala de fraqueza cerebral. A gente, obviamente, tem que levar em consideração, né, o estágio de avanço da ciência nessa área, mas Kardec foi bem, assim, preciso, pode até não ter se utilizado do termo que hoje se utiliza, mas ele foi muito preciso no que tange a ver no cérebro, muitas das vezes, a causa de alguns problemas, né? Então, além dos problemas psicológicos, há também os problemas de origem psiquiátrica, né? Que, por vezes, se dão por questões de doenças neuroquímicas, que são justamente instabilidades ou desequilíbrios dos neurotransmissores no cérebro. Então, isso é muito interessante. Muita gente padece desses problemas sem saber, né? Então, a neurociência hoje,
e a neuroquímica, que é uma interseção entre os dois, né, entre a bioquímica e a neurociência, ela estuda esses neurotransmissores, que às vezes a pessoa já nasce com uma predisposição para ter problemas nessa área, né? Também os chamados neuropeptídeos, neuromoduladores, né? A gente conhece muito, por exemplo, a gente ouve muito falar da serotonina, da endorfina, da dopamina, e se a pessoa tem um desequilíbrio químico no cérebro de algum dessas substâncias, já é motivo suficiente para ela ter um comportamento, né, um problema comportamental que, por vezes, pode ser confundido com questão mediúnica, pode ser confundido com loucura, né, e que, na verdade, administrando a esses indivíduos o tratamento correto, novamente o cérebro começa a produzir essas substâncias de uma maneira mais equilibrada, e aí o problema dessa pessoa acaba sendo solucionado. E é interessante, né? Teve uma pergunta aqui sobre isso, se a pessoa, sendo médio extensivo, pode desenvolver distúrbio psicológico, né? Sem conhecimento do espiritismo. O que acontece é o seguinte: a pessoa tem que ter predisposição, né, para desenvolver aquele transtorno, né? Então, mas essa predisposição pode se desenvolver com outras coisas, né? Com a ciência, com a matemática, com qualquer outra coisa pode também ajudar a desenvolver um transtorno, né? Então não é só no espiritismo. E lembrando que até acho que entra dentro dessa pergunta aí, não raro, aliás, até acho que comum, a questão mediúnica está ligada a uma pessoa com um problema psiquiátrico ou psicológico. O grande problema é a área espírita tratar isso só como mediunidade e querer resolver via mediunidade. É quase que normal uma pessoa que tenha um desequilíbrio emocional, psíquico ou psiquiátrico tenha as suas companhias espirituais correspondentes. Não que será um médium ostensivo, um médium de trabalho, mas isso tem que ser muito bem analisado por quem, vamos dizer, como o Rui disse aí, atende essas pessoas na casa espírita. Infelizmente, a questão de grupos espíritas, centros espíritas, é organizado na base da boa vontade. Então, o trabalhador é colocado em tal posição, às vezes, de receber as pessoas na casa espírita, às vezes até de fazer o tal do atendimento fraterno, sem realmente nenhum conhecimento. Muito difícil você encontrar profissionais da área que se responsabilizem pela questão doutrinária, né? Então, nós temos aí realmente um dos gargalos ou um dos nós dos movimentos organizados nas casas espíritas. Hoje a gente tem até algum conhecimento, como uma cidade pequena, mesmo médicos de áreas específicas, neurologia, psiquiatria ou psicologia, com religiões próprias, mas que aceitam conversar, pelo menos, quando a gente encaminha um paciente para ser analisado. Isso tem uma abertura muito grande hoje e não está sendo explorado pelas casas espíritas. Eu tive muitas e boas conversas com médicos que têm, além da questão profissional, são religiosos de outra área. Mas você senta e conversa seriamente, usa os argumentos doutrinários corretos, e hoje você tem muitos que ouvem isso. Como a gente trabalha diretamente com médiuns, e muitas vezes médiuns que têm, em algum momento da vida, um desequilíbrio, porque ninguém está salvo disso, eu tenho médiuns que trabalharam durante anos, mas de repente entra numa questão de trabalho, entra numa questão familiar, e se desequilibra. Então, a gente acompanha esse médium, há um médico necessário. E você conversa e você tem hoje uma abertura muito grande. Eu tive vários casos aqui
que foi feito paralelamente, um acompanhamento da mediunidade pelo grupo e um acompanhamento da questão pessoal do médium por um profissional da área, tá? E com muito bom proveito. Equilibrou o médium, a pessoa do médium, ele volta a trabalhar mediunicamente com todas as características próprias de um médium seguro. Isso falta muito hoje, infelizmente. Muito bom. Então, segundo o Espiritismo, espírito e matéria estão permanentemente interrelacionando-se, de modo que isto dá às patologias um caráter não raro misto e complexo, combinando fatores físicos e espirituais. Daí porque o Espiritismo nos manda primeiro observar, para entender bem o quadro de cada pessoa, sem generalizações num sentido ou noutro, a priori ou diante de uma abordagem rasa, momentânea e superficial. Vamos à sexta pergunta. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Resposta: certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessiva sobreexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Esta é a primeira parte do tema. Prossegue na próxima questão, ainda sobre crianças. Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isto o mesmo inconveniente? Resposta: não. Quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente se conhece o Espiritismo. E a oitava questão, ainda no ponto: em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Resposta: não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que a algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral, porém, a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. E aí nós temos, portanto, a instrução espírita sobre a mediunidade na infância. É interessante a gente perceber aí que Kardec dá 3 perguntas e 3 respostas que fazem um todo sobre o assunto.
Nós temos visto muitas vezes as pessoas utilizarem apenas uma das perguntas para dizer que pode ou que não pode. Então, você vê que o universo estudado por Kardec foi completo. Não se deve jamais sobrecitar uma criança para o caminho da mediunidade. Ou quando observar uma mediunidade ali, vamos dizer assim, nascente, você querer que isso aconteça rápido ou forçado. No entanto, a gente já encontrou crianças até de menos de 12 anos, e só para vocês terem uma ideia, encontramos isso em lares evangélicos. O que se fez, pelo menos o que nós conseguimos fazer aqui? Se esclareceu os pais sobre o fenômeno, porque os pais falavam do fenômeno com todas aquelas cores místicas de cada questão religiosa aí, e isso apavorava mais ainda a criança e a família. Um pouco de esclarecimento aos pais e familiares, poucas conversas com a criança de um modo bem tranquilo, e tudo se equacionou. Essas crianças hoje são jovens tranquilos, que não são médiums e que mantêm a tranquilidade em relação a alguns fenômenos que, vez ou outra, ocorrem no dia a dia de cada um. No meu caso, por exemplo, de uma família espírita, eu tive trabalhos com a minha filha com 12 anos. E que hoje, com 34, está fazendo aniversário aqui agora, é evangélica. Trabalhou com a mediunidade durante 12 anos, ininterruptamente. Optou por casar com um rapaz evangélico, graças a Deus. Tem um bom casamento. E, pai, eu não vou mais trabalhar com a mediunidade, porque eu vou ingressar na igreja do meu marido. Ponto. Então, são coisas, as 3 perguntas e as 3 respostas nessa questão de crianças têm que ser trabalhadas juntas. Toda vez que você separa uma dessas perguntas e uma dessas respostas, você fica num ponto, num extremo negativo ou num extremo positivo, e os dois isolados podem causar muita confusão. Eu gostaria de chamar a atenção, né, para a questão dos jovens ou das jovens que eram utilizadas como médiuns por Allan Kardec. E também chamar a atenção para a questão de que no século XIX a faixa etária a qual se chamava criança talvez fosse uma faixa etária diferente do que nós entendemos hoje como criança, né? No caso das médiuns de Kardec, nós tínhamos as 2 filhas, né, do casal Boudin, que eram a Caroline Boudin, que tinha 16 anos, e a Julie Boudin, que tinha 14. Ainda naquela época, quando a jovem chegava mais ou menos nessa idade de 14, 15 anos, os pais já estavam procurando noivos, né, para se casarem com as suas filhas, né? Então, era para eles, naquela época, já uma idade que hoje a gente entende como adolescentes, né? Mas que, na concepção daquele século, já eram jovens, né? Quer dizer, já em condições, inclusive, de contraírem casamento. As outras 2, que era a Ruth Jaffé e a Aline Carlotti, já tinham 18 anos na época. Então, ainda muito jovens e tecnicamente adolescentes, né? Porque a adolescência vai até os 19 anos. Então, acredito aí que realmente, se nós falássemos hoje de idade que poderia descaracterizar uma participação de crianças, seriam realmente dos 12 anos para baixo, né? De 12 anos para baixo, realmente acredito que, segundo a nossa mentalidade de hoje, né, seriam indivíduos ainda não preparados para exercerem uma atividade mediúnica mais intensa
principalmente de caráter mais sério. Só para a gente ficar nessa questão aí e ver uma importância de um assunto que não está sendo tratado no movimento. Quarta-feira agora, realizando a reunião familiar aqui, nós tivemos a presença de uma mãe brasileira, mas que mora já há 20 anos na Inglaterra, com a filha de 15 anos, Sofia, que inclusive não fala nem português. Como a irmã participa aqui e a mãe tem conhecimento, a gente já teve relacionamentos de estudos com ela, ela pediu se poderia trazer a filha, que ela queria conversar com a gente e queria que a filha estivesse presente. A filha participou da reunião naturalmente aqui. Qual que é a questão que não é tratada no movimento, está aí jogada de escanteio? A menina de 15 anos na Inglaterra já participa de brincadeiras de evocação de espíritos, com a questãozinha lá do copo, das letras e tal. Ou seja, se negligenciou essa questão no mundo inteiro. E os jovens, naturalmente, com a questão da curiosidade, vão procurar isso e vão achar o meio mais errado ou menos certo para lidar com a espiritualidade. Então, tivemos uma boa conversa aqui com a jovem, com a mãe traduzindo. Ela participou de uma reunião, uma pequena reunião familiar que nós temos, viu alguns médiuns trabalhando ali serenamente, na psicografia, na fonia, e ela comentava com a mãe, mas pode ser assim? É assim, tão natural, tão calmo, tão tranquilo? Então, você veja a questão desde a época de Kardec, já que trabalhava com as meninas naturalmente, e isso está sendo negligenciado pelo movimento. E sabe Deus quais danos se causam. Para terem uma ideia, para a gente fechar esse assunto, essas meninas da Inglaterra ficaram apavoradas, embora a mãe, graças a Deus, tenha um pouco de conhecimento, e acalmou, esclareceu a filha. Por quê? Porque é um espírito bem inferior, aliás, um espírito que está ligado, me parece, ao pai da menina na casa que eles estavam fazendo essa brincadeira, e que é um militar que se envolve em guerras, e deu um trabalho terrível, muito difícil para essas meninas, com a manifestação desse espírito num círculo de brincadeira. Então, olha onde chega a coisa. Infelizmente, está aí bem esclarecido por Kardec essa questão. Não vou me alongar, acima lá eu não acompanhei, mas é preciso tomar muito cuidado com essas questões dos extremos, negativo e positivo em qualquer assunto. Eu já trabalhei com grávidas que trabalharam com mediunidade ostensivamente até o 9º mês de gravidez, com acompanhamento médico. O médico dizendo que se elas ficassem tranquilas na reunião e não tivessem nenhum problema de conjuntura no dia a dia, acabou. Teve outras médiuns que, nos primeiros meses de gravidez, teve que interromper a gravidez porque causava tremendos desconfortos. Então, muito cuidado com esses extremos, né? Se eu falar para vocês, eu vou comentar aqui, fica gravado. Eu tive médiuns grávidas trabalhando com um trabalho difícil, complicado que nós fazemos aqui a nível familiar, e amamentando a criança no seio, tranquilamente. É claro que foi raro, isso tem 2 médiuns ao longo de 30 anos. A maioria das grávidas não conseguiu trabalhar com a mediunidade. Mas eu tive essas 2 que foram coisas excepcionais da mediunidade. Tá? Amamentando o filho, ela trabalhava ostensivamente, tranquilamente. E com espíritos, às vezes, até meio rebeldes e tal, mas tranquilamente. Tá? Então, muito cuidado com esses extremos. E Kardec é preciso nisso. Quer dizer, não trabalhem com crianças, sobrecitando a criança para esse caminho. Mas, se houver isso naturalmente, observe, acompanhe, instrua. É isso.
Aproveitando aí, um usuário do Facebook fez uma questão aí, nos falou de uma questão interessante, de que realmente há algumas comprovações históricas, né, de que realmente as irmãs Budan eram de uma idade diferente. Eu me baseei no relato do Canuto Abreu, né? Se não me engano, é um livro, né, do Canuto Abreu, que agora não me recordo o nome. Sim, é o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária. Lá realmente diz, quer dizer, que era a versão que eu conhecia, de que eram bem jovens, né? E realmente fui ver aqui, existe já na historiografia indicando que não eram tão jovens assim, né? Pelo jeito, uma tinha 28, não é isso? E outra 30 anos, ou uma era 28, 26, então realmente a informação que nós tínhamos até pouco tempo é de que eram bem jovens, né? E eram jovens, mas nem tanto, né? 28 a 26. Então, Arthur, corrigindo aí e agradecendo aí a vocês pela correção. A versão que eu tinha era do Canuto Abreu, então realmente a versão do Canuto Abreu parece que realmente caiu por terra. Nosso amigo Adair. Agradecendo o amigo aí por essa informação, realmente a gente tinha essa informação do Canuto de Abreu. Mas me parece que as duas informações até certo ponto estão corretas. A idade das meninas, quando começou as manifestações, era essa. Na época que Kardec trabalhava com elas, é que eu não tenho certeza, talvez seja esse documento que o rapaz apresenta aí. E lembrando, tá, que além de jovens, mesmo que fossem mais velhas, eram jovens, muito acima da média brasileira, né? E eram mulheres. Século XIX. Tanto que a informação é que Kardec praticamente escondeu o nome delas, porque na época, imagine o que aconteceria com essas meninas na rua ou na sua comunidade, né? Vamos lá. É isso aí. Mesmo 25 anos, a média hoje é 50, 60. Né? Muito bom, amigo. Eric. Não, eu só ia falar que, enfim, é isso. Em geral, crianças muito pequenas, né? Ali na primeira pergunta não se recomenda desenvolver mediunidade, né? Mas tudo depende do organismo específico, né? Importante frisar isso, né? Tem crianças que se desenvolvem mais rápido, outras mais lento, né? Então, ali na faixa da adolescência, depende, né, do caso. Enfim. Muito bom. Esse cuidado dos amigos de fazer a devida distinção, considerando aí as 3 instruções que se somam, que se temperam reciprocamente sobre a mediunidade da infância, que é muito comum e que, se não causa nenhum dissabor, nenhum sofrimento na criança, não tem por que ser inibida e considerada uma doença pelos pais. O problema torna-se mais complexo quando essas visões, essas percepções assustam, assombram, causam algum tipo de transtorno mais sério. Aí é preciso um trabalho para tentar afastar um pouco essa exteriorização da faculdade neste momento da vida. Muito bem, vamos para a segunda parte do capítulo. Pois não, Eric? Não, só ia falar que Kardec faz a distinção entre a mediunidade ser natural, né? Se for espontâneo na criança, tudo bem, deixar espontâneo, e desenvolver quando não tem nada, né? Então depende do caso realmente, né? Mas mesmo na espontânea, nós temos que fazer a distinção, né? Eu digo isso, já tive um caso na família. Meu irmão caçula, ele, enfim, com 1 ano e pouco, começou a ter visões à madrugada no quarto dos meus pais e via um buraco, via uma pessoa querendo jogá-lo no buraco escuro, e ele tinha pavor, gritava, e isso evidentemente era uma manifestação espontânea. Então, ele teve que se submeter a uma assistência espiritual, não para afastar propriamente
a faculdade mediúnica, eis que isso é impossível, mas para que ela pudesse realmente ficar ali numa situação abrandada, a fim de que cessasse a intervenção mais perturbadora desses espíritos que o assustavam. Então, nesse sentido que a gente coloca que é preciso ver o curso, né? Né, Oi, Cláudio. nessa questão da espontânea em crianças aí, as três perguntas e as três respostas sempre se complementam. É observar o estado de maturidade daquela criança para lidar com o fenômeno. Não só da criança, mas do entorno, dos pais e familiares. Porque muitas vezes a criança lida com isso tranquilamente. Os familiares, os adultos que estão em torno é que se apavoram e fazem um processo até mais perturbador para a criança do que a própria mediunidade em si. Então, quem interfere nesses casos, ou quem tiver condições, o primeiro ponto é esclarecer doutrinariamente a questão que está ocorrendo ali. E aí, depois, voltamos a insistir sempre, com a ferramenta máxima da doutrina, a observação, aí sim decidir o que vai ser feito lá na frente. E geralmente é passageiro isso, aquela criança retoma a sua naturalidade de vida, segue seu curso natural de escola, de vida, de brincadeiras, e a questão mediúnica vai ser, quem sabe, retomada no futuro, na questão adulta. Tá? Mas a questão básica é usar essas três perguntas aí e essas três respostas para equacionar caso a caso. Muito bom, acho que já podemos dar sequência para a segunda parte do capítulo, item 222. Uma advertência que nos remete a um sério escolho, a um perigo no exercício da mediunidade. Vejamos. A prática do espiritismo, como veremos mais adiante, demanda muito tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Se estes iludem a homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. As evocações, feitas estouvadamente e por gracejo, constituem verdadeira profanação que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Ora, não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, muito de temer é que ele faça disso um brinquedo, se ficar entregue a si mesma. Ainda nas condições mais favoráveis, é de se desejar que uma criança dotada de faculdade mediúnica não a exercite, senão sob a vigilância de pessoas experientes, que lhe ensinem pelo exemplo o respeito devido às almas do que viveram no mundo. Por aí se vê que a questão de idade está subordinada às circunstâncias, assim de temperamento como de caráter. Todavia, o que ressalta com clareza das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento dessas faculdades nas crianças, quando não é espontânea, e que, em todos os casos, se deve proceder com grande circunspecção, não convindo nem excitá-las, nem animá-las nas pessoas débeis. Do seu exercício cumpre afastar, por todos os meios possíveis, as que apresentem sintoma
ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porquanto nessas pessoas há predisposição evidente para a loucura, que se pode manifestar por efeito de qualquer sobreexcitação. As ideias espíritas não têm, a esse respeito, maior influência do que outras, mas, vindo a loucura a declarar-se, tomará o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso se a pessoa se entregasse em excesso às práticas de devoção, e a responsabilidade seria lançada ao espiritismo. O que de melhor se tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa é dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de lhe proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. Chamamos, a propósito deste assunto, a atenção dos nossos leitores para o parágrafo 12 da introdução de O Livro dos Espíritos. Novamente, neste item, Kardec nos mostra a complexidade da apresentação de certas características morais que se devem, não raro, à conjugação de aspectos físicos, orgânicos e espirituais, e que, portanto, pressupõem um estudo, uma observação, uma análise pormenorizada antes de diagnósticos, num sentido de imputar à mediunidade a causa de tais comportamentos e o seu afastamento à solução para dificuldades vivenciadas. Realmente você tem que ter muito cuidado, né, com esses diagnósticos, tanto relacionado a problemas que as pessoas enfrentam, como também as determinadas situações consideradas positivas, como curas, né, como melhoras naquele aspecto, para que a gente não caia também numa fé cega, no misticismo. Então, a gente tem dois extremos, né? Quer dizer, seria o extremo pessimista demais, que tudo acredita ser causado pelo fator mediúnico, e um outro otimista demais, que tudo comemora como se fosse também fruto da mediunidade, né? Ou dos espíritos, ou da espiritualidade, né? Então, é preciso ter muito equilíbrio para que a gente não caia nesses extremos, né, que sempre acabam sendo indícios de fanatismo. Tanto o fanatismo, aquele que tudo acredita, que tudo diz dever aos espíritos e tudo mais, quanto aquele que também atribui todos os males aos espíritos, todos os males à mediunidade ou à prática mediúnica, né? Então, é realmente preciso ter esse bom senso e sempre se investigar mais profundamente antes de sair ali propalando uma conclusão, por vezes, precipitada. As questões de espiritismo, e principalmente as ligadas à mediunidade, tem que ser sempre focada num ponto racional. É o que o Arthur disse aí. Todos os extremos são danosos, né? E, infelizmente, se chega depois a colocar essas questões de erro, de deturpações, na conta do espiritismo, sendo que é uma doutrina absolutamente racional e clara. Infelizmente, o desconhecimento da doutrina leva a conclusões precipitadas da maioria das pessoas, e quem tem o conhecimento é que vai ter sempre a responsabilidade de lidar com isso da melhor forma possível, da forma racional.
Realmente tem que se dividir, como o Arthur falou, o que é mediunidade e o que não é, né? A própria Ana perguntou aqui, né, algumas crianças, bebês choram muito, a medicina dá o diagnóstico de terror do outono, poderia ser mediunidade? Né, tem que ver se a medicina deu um diagnóstico, né, então ir para esse lado, se tem uma causa material, né, se não tem, aí pode colocar mediunidade, né. Então sempre eliminar primeiro as causas materiais para depois ir para outras causas. Agora nós precisamos debater ainda um certo medo que cerca a própria hipótese mediúnica. Não é considerar-se mesmo bem identificada, diagnosticada, a mediunidade como uma porta aberta invariavelmente para a manifestação do mal. Infelizmente, ainda vejo alguns resquícios disso claramente no movimento espírita. Nós temos uma dificuldade tal que assombra a alguns a possibilidade de trazer uma série de presenças da sessão mediúnica, né, da sessão prática, para a sua vida privada, para a sua casa, a sua residência, como se fosse possível imaginar de uma separação absoluta à base de ambientes físicos quanto às nossas companhias espirituais. E daí surge uma série de dogmas, uma série de suposições com relação à colocação, à intervenção de certos espíritos como confinados aqui, ali, alures, e começa-se a imaginar um quadro pessimista, um quadro, enfim, que sobressai mais a mediunidade como uma porta aberta para o mal. Eu gostaria que os amigos insistissem nessa tecla, eu sei que já foi comentado. A questão é o que nós estamos comentando sempre aqui, a questão dos extremos. Como a gente lida com mediunidade há muitos anos, tanto lida com a mediunidade de grupos, quanto lida com a mediunidade no lar, e a gente buscou a doutrina por causa de fenômenos mediúnicos em um dos filhos, e hoje a gente sabe que quase todos têm o potencial mediúnico, mas cada um segue seu caminho. Enfim, a grande questão é que o Rui disse aí agora. O movimento está linkado à mediunidade com o sistema pessimista. É como se a mediunidade fosse uma doença, fosse uma excrescência no ser humano. E não é. A doutrina mostra claramente que isso é uma aptidão natural de todos os homens e que é uma questão que vai proporcionar, inclusive, uma oportunidade de progresso espiritual. Infelizmente, isso a gente, quando encontra pessoas que buscam ajuda, buscam informações, a primeira coisa que você tem que fazer é destruir esse caminho pessimista que a pessoa trilhou antes de chegar em alguém que tenha conhecimento doutrinário. E realmente, até no próprio meio, a mediunidade é tida como uma doença, infelizmente. Então, essa é uma das grandes questões que a doutrina tem aí esclarecendo, como a gente está fazendo aqui, com um simples estudo da doutrina, com um pouco de atenção, se poderia mudar esse panorama aí. As outras pessoas que não têm conhecimento doutrinário, você ainda tem a desculpa, vamos dizer assim, que ela não tem isso que a gente tem em mãos. Mas a gente fica muito triste de ver, às vezes, confrades, entre aspas, do meio, terem dúvidas tremendas e estarem ligadas a essa questão pessimista da mediunidade. Né? Isso é que deixa a gente, às vezes, muito entristecido. Da mediunidade e dos espíritos que se comunicam. Não é, Cláudio?
É algo que Kardec trata, inclusive, de maneira especial nas páginas de O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, né? Chamando exatamente de sistema pessimista essa visão que tem grande expectativa quanto à presença, à persuasão, à interferência dos espíritos imperfeitos. Não que o espiritismo ignore ou negue tal possibilidade, mas sem obscurecer a comunicação dos bons espíritos, sem obscurecer e desprezar o papel relevante que adquire o médium bem orientado quanto o apoio a receber do seu anjo guardião ou do seu guia espiritual para o desempenho da mediunidade em cada sessão prática. Digo isso não sem considerar que nos diversos grupos espíritas por que passamos, dificilmente nós encontramos aqueles médiuns com aptidão, não é, para evocar e receber na oportunidade a orientação do seu guia espiritual, ao reverso, ao contrário. Muitos ali que vimos, a maioria, a despeito de terem anos de trabalho, não haviam, por falta de orientação, identificado essa fonte boa dos bons espíritos, do seu guia para orientar-lhe, dar conselhos durante a prática. Acostumados que foram apenas a servir a comunicação de espíritos imperfeitos, espíritos sofredores, espíritos obsessores, somente nessa faixa, com esse perfil, negligenciando que também há a possibilidade de comunicações familiares, de comunicação dos bons espíritos por seu intermédio. Exato, Rui. Também não podemos cair no extremo, né, de acharmos também que está tudo dominado pela espiritualidade inferior. Nós sabemos, né, que existe uma predominância numérica de espíritos de terceira ordem no planeta Terra, né? Mas isso não faz com que esse número realmente predomine ao ponto, ou essa influência baseada nesse número predomine ao ponto também de nós acharmos que esteja tudo perdido e que estejamos entregues, né, aos espíritos inferiores. Não, existe aí todo um mecanismo que faz com que as coisas, de certa forma, possam se manter em ordem à medida que nós nos aproximamos cada vez mais da influência dos bons espíritos, né, que estão aí justamente para garantir. E é uma coisa natural, né, na medida em que nós vibramos no bem, né, como o pessoal diz, nós pensamos no bem, nós vamos, obviamente, atrair para nós as melhores companhias, enquanto aqueles que, né, não estejam aí tão bem sintonizados vão, obviamente, atrair para si as companhias não muito agradáveis, né? Então, realmente, não cair nos extremos, né, de achar que os espíritos são anjos, todos os espíritos são anjos, mas também não cairmos no outro extremo, né, de achar que todos os espíritos, como nas igrejas tradicionais, as religiões dogmáticas tradicionais, se diz que os espíritos são todos demônios ou crias ou enviados de alguma entidade diabólica, Satã, Satanás, enfim, o nome aí que queiram utilizar. Oi, Eric, só uma parte aqui com relação à fala do Arthur. Eu já passo a palavra a você. Eu queria só observar que eu encontro mais no meio. Eu já vi palestrante espírita dizer
justificativa para ter mais comunicação de espíritos endurecidos e sofredores no meio, ao argumento de que nós estaríamos investidos da missão de sermos orientadores deles todos, invariável e constantemente. Surgiu esse dogma no meio espírita, de que somente deve existir reuniões de desobsessão, que a função exclusiva da reunião mediúnica, da reunião prática espírita, é de os encarnados orientarem espíritos sob perturbação. Não sei se o Eric concorda comigo, acho que eu estou exagerando, mas Não, realmente no movimento espírita existe esse preconceito, né, de só fazer desobsessão, né, como se diz, né, acreditar que só com os espíritos inferiores se pode relacionar, né, e nós somos também inferiores, né, nós precisamos de ajuda dos superiores, né, por isso que também se evocou os superiores, né, então, e tem preconceito ainda com a evocação, né, não pode evocar um Santo Agostinho, né, por exemplo, um Erasto, então fica realmente sem assistência, né. Por isso que muitos vão para grupos familiares, realmente, onde pode se fazer essa evocação e ter contato com os espíritos superiores também, né? O que é o grupo familiar, Eric? Explica aí para quem está chegando agora. Grupo familiar são esses grupos que se formam realmente, pode ser em casa mesmo, né? Mas são grupos particulares, íntimos, né? Onde há mais sintonia, onde há mais familiaridade de tendências, né? Porque são grupos menores, né? Muito bem. Então, diferentemente disso, nós vamos percorrer os demais artigos, os demais capítulos de O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, para redescobrir em Kardec a metodologia que nos torna capazes, com segurança, de estabelecer relações constantes, regulares, com os bons espíritos. Porque Deus nos ama e aplica-se a lei de amor, justiça e caridade, devotando-se os espíritos superiores a aconselharem nós outros inferiores, pela via exatamente da mediunidade. Então não tem nada de excepcional e impossível que os bons espíritos evocados, reconhecidos, de acordo com o crivo do método, né, da racionalidade para a sua identificação, para a qualificação das suas mensagens, para pôr de lado qualquer tipo de impostura, qualquer tipo de mensagem enganadora, existe muita possibilidade, para nos orientar. Assim como conversamos em família no estudo, muito divulgado pelo movimento federativo, né, incentivado com razão, porque necessitamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, das leis morais divinas, à luz dessa obra fundamental para a nossa moralização, para o nosso progresso moral, nós temos que ter em vista que, participando desse estudo, pode muito bem comparecer um espírito familiar, o nosso guia espiritual, e complementando o livro que costumamos ler e refletir, ele pode dar certos conselhos, considerando os nossos pendores, nossas fraquezas, e participar desse estudo. E ele não ganha nenhum caráter místico, nem tampouco perigoso por isso. Eu já falei que qualquer momento desse a gente vai lançar, né, ao lado do Evangelho no Lar, a campanha da Mediúnica no Lar, porque são coisas que se completam naturalmente se a gente põe de lado essa visão pessimista, essa visão assombrada da mediunidade como algo que, trazido para o lar, vai pôr todo mundo em perigo, vai atrair os maus espíritos e depois ninguém segura, como se fosse aqueles filmes de terror, né? Que o cinema aí está cheio para entretenimento. E não se trata disso, todo o ensinamento que vem
da ciência espírita, e nós estamos desbravando, descortinando tudo isso nessas páginas de O Livro dos Médiuns, mas que não pode senão nos fazer refletir, porque se nos ativermos a velha maneira de praticar, a velha maneira de entender, porque aprendemos assim, com aqueles mais antigos na casa espírita, no grupo espírita, ou por uma fonte A, ou B ou C, que não condiz com as obras fundamentais do espiritismo, nós vamos desperdiçar esse manancial de conhecimento sem pelo menos testá-lo. Vamos tentar evocar, vamos tentar fazer. Tudo bem, tem uma técnica. Então, estudemos a técnica à luz do Livro dos Médiuns para fazer a experimentação e ver no que dá. Dá trabalho. Tem que ter um esforço da nossa parte para atrair a simpatia dos bons espíritos e assim inibir as ciladas dos maus, dos imperfeitos. Mas quando se lança um trabalho sério, não falta apoio dos bons espíritos para que possamos secundar esse nosso bom desejo de nos relacionarmos, encarnados e desencarnados, para esse apoio mútuo com relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Oi, gente, eu mutei aqui que eu já falei demais, mas eu acho que nós já estamos na nossa hora limite, né? Exatamente. Então a gente fez, né, 1h30. Queria agradecer a todos aqui que comentaram, Shirley, o Adair, a Ana, os outros, né? Queria agradecer ao Arthur, ao Rui, né? E pessoal, a gente se vê na próxima terça, quer dizer, na próxima sexta, né? Às 20 horas. Então até a próxima.